Galera, depois de um início terrível para os pilotos brasileiros nessa Fiat Race do GP do Bahrein da Fórmula 2 que aconteceu agora há pouco, tivemos um final bem esperançoso. Enzo Fittipaldi largou na 7ª posição e acabou abandonando, enquanto Gabriel Bortoleto foi pole position, mas terminou na 5ª posição. Parece ruim, né? Nós vamos explicar durante o vídeo. Meu nome é Stick, seja muito bem-vindo ao Grid Largada. Se não for inscrito, se inscreva, deixe o seu like. Se quiser fazer uma doação para o nosso trabalho, tem o QR Code aí na tela. E claro, se quiser virar membro, é a partir de R$ 1,99, você assiste as corridas de Fórmula 2 conosco no grupo de membros e também concorre à miniatura exclusiva do Sérgio Pérez, essa aqui, aquela edição especial do GP da Turquia de 2021, a Red Bull branca, que a gente vai sortear no dia 10 de março para os membros. Então, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E vamos começar com uma frase de Andrei Valério, ítalo-brasileiro que é chefe de equipe lá na Europa, chefe de equipe de kart, de Fórmula 4 italiana, e que viu esse novo carro da Fórmula 2 lá na sede da Dallara antes do lançamento. Ele já tinha falado uma coisa que a gente falou aqui algum tempo atrás, que é o seguinte: a adaptação, coisa que eu disse no vídeo de ontem, a equipe piloto que se adaptar rapidamente vai sair na frente desse campeonato. E isso é muito importante porque no decorrer dele, tudo tende a voltar ao que era anteriormente, ou seja, as equipes que eram fortes e não tão fortes nesse início podem se recuperar, assim como as fracas que estão indo bem podem voltar lá para trás. E com isso eu falo aqui do destaque da corrida. Zane Maloney, o barbadiano, venceu a Sprint Race, venceu a corrida Feature, ou seja, não é só destaque de hoje, é destaque do final de semana inteiro, e tudo isso graças, obviamente, ao talento dele também, mas do acerto que a Carlin conseguiu para esse carro, conseguiu controlar o desgaste dos pneus. Como eu falei, Zane Maloney tem talento, mas pessoal, eu não considero normal um piloto que está utilizando pneus duros usados conseguir ser mais rápido que alguns pilotos que estão utilizando pneus macios novos. É um controle muito alto do desgaste. Então, se ele continuar com isso durante a temporada, pode considerar ele praticamente campeão, o que eu não acredito que vai acontecer. Como o próprio Andrei Valério disse antes, tudo tende a se normalizar. Então, esse início dele é muito bom já para ele começar a disputar o título, para entrar na briga, coisa que eu mesmo disse que não iria acontecer. Eu nunca acreditei que o Zane Maloney fosse um piloto para disputar o título dessa temporada, então eu tenho que me corrigir aqui, porque vencendo corrida sprint e feature, isso tem que colocá-lo entre os favoritos. Se fosse, por exemplo, Enzo Fittipaldi de VAR ganhando a sprint e a Fiat Race, com certeza eu ia falar que é um dos favoritos, vai brigar pelo título, agora sim ele tem um carro bom, vai brigar. Então eu tenho que falar a mesma coisa do Zane Maloney. Ele deve sim brigar pelo título. E outra coisa, pessoal, Premier, ok, não estão tão bem, elas tendem a se recuperar, mas a Rodin não é uma equipe ruim também, é uma equipe de topo, foi terceira colocada no ano passado, teve problemas na estratégia? Teve. Pode ter problemas ainda esse ano com estratégia? Pode, mas como eu disse, já começou muito bem, tem recursos, tem estrutura para se manter igual a Arte Prema depois de algumas etapas, assim como também pode ficar um pouco à frente. Então eles saem muito bem dessa prova e sim, briga pelo campeonato. Agora falando dos destaques negativos dessa prova, eu coloco as duas principais equipes, Arte e Prema. Eu não sei o que está acontecendo com elas, mas estão tendo problema o tempo todo. Logo antes do grid, a Prema já estava com problema com o Oliver Berman, o carro do Victor Martins parou no meio da pista, simplesmente desligou, está irreconhecível, fora que eles não estão rendendo, a Prema principalmente. A Arte até consegue alguma coisa, mas a Prema, principalmente, ela não está conseguindo nada. Foi até engraçado, o Kimi Antonelli conseguiu uma 10ª posição, 1 ponto nessa corrida e tá de parabéns. Foi muito bem pelo rendimento que o carro tá entregando. Se chegou certo momento que ele e o Berman estavam ali um pouquinho à frente, mas o Berman do nada começou a cair muito no posicionamento. O carro dele realmente estava muito fraco, tá com muito problema a Prema, mas é aquilo que eu falei, eu acredito que tanto ela quanto a Arte tendem a se recuperar no decorrer do campeonato. Vamos ver se isso vai acontecer na segunda, terceira etapa. Eles têm que correr atrás do prejuízo e não podem perder muito tempo. E aproveitando que eu falei do Kimi Antonelli, sim,
ele fez uma boa prova, mas na minha visão, ele não foi grande coisa não, tá, pessoal? Ele foi um piloto que fez ultrapassagens, a ultrapassagem mais bonita foi em cima do companheiro de equipe, o Oliver Bergman, mas você pode até ver, foi bonita, foi técnica, deu uma sambadinha ali, ultrapassou o companheiro, mas teve dificuldade, enquanto os outros que vieram atrás e passaram Bergman, passaram como se não fosse nada, fosse um carro lento na pista. Então ele não fez grande coisa. Claro, ele pode melhorar no campeonato, deve estar se adaptando ao carro da Fórmula 2, é estreante, mas a gente pode ver, por exemplo, o Bortoleto, as ultrapassagens que ele fez durante a corrida, foi muito melhor. E o Bortoleto, eu vou detalhar como ele fez isso mais pra frente aqui no vídeo. E aproveitando que eu citei um brasileiro, vamos falar como eles foram na prova de hoje. O início, como eu disse, foi terrível. Logo na largada, Bortoleto não conseguiu uma boa aderência ali dos pneus, estava largando de duro, né? Ou seja, ele não tinha aderência igual os que estavam utilizando pneus macios e acabou perdendo algumas posições. Só que logo na primeira curva, tentando ainda se recuperar, acabou tocando no Isack Hadjar e com isso danificou a asa dianteira dele e fora isso também tomou uma punição, porque tirou o Isack Hadjar da prova. 10 segundos de punição para o Bortoleto, que ele foi pagar mais para frente na parada dos boxes, mas isso já deixava a corrida dele totalmente comprometida. Fora que, como estava utilizando pneus duros, ele depois começou a perder algumas posições para quem estava utilizando pneus macios. Isso era óbvio. A estratégia do Bortoleto era ganhar posicionamento no final da corrida, mas esse início tinha tudo para prejudicar o piloto brasileiro. Aliás, o acidente de Bortoleto, o toque dele no Isack Hadjar, prejudicou e muito Enzo Fittipaldi, que não passou da primeira curva. Ele que estava encaixotado, estava ali no meio de todos os carros que estavam atrás, não conseguiu desviar do Isack Hadjar e bateu no piloto da Campos. Enzo não tinha como escapar, se fosse para a direita ou para a esquerda ia tocar em outro carro. Tentou frear, mas não conseguiu e deu fim à prova logo na primeira curva. Vamos torcer para o Tubarãozinho se recuperar, que esse início de campeonato para ele foi literalmente desastroso. E o que falar de Gabriel Bortoleto? A punição que ele recebeu realmente prejudicou e muito o piloto brasileiro. Ok, no começo da corrida, por conta dos pneus, como eu falei, ele foi perdendo posicionamento, foi perdendo posições e com a parada no boxe, ficou 10 segundos ali sem os engenheiros mecânicos tocarem no carro para pagar a punição, 10 segundos de punição. E logo depois que saiu, voltou na 13ª. E lembre-se, pessoal, do que eu falei no início do vídeo, ele terminou em 5º. Como foi isso? Logo depois, ganhou algumas posições ainda no safety car que estava acontecendo, mas no final da prova veio o Bortoleto que a gente conhece. Foi para cima dos pilotos, estava de pneu macio e começou a ganhar posições. Inicialmente em cima de Kimi Antonelli, uma ultrapassagem bonita. Depois em cima de Cush Maine, seu companheiro de equipe. Para mim, a maior vitória do Bortoleto hoje, ou seja, mostrando quem é o piloto principal da equipe, quem é o principal talento. Logo na primeira corrida já deixou o Maine para trás. E logo depois, pessoal, conseguiu mais algumas posições, passou o Dennis Hauger e no finalzinho da prova, por 0,068, ele quase ganha a 4ª posição. Novamente, Bortoleto bateu na porta. Não precisava nem de mais uma curva, só mais alguns metros que ele ultrapassava. Bortoleto foi muito bem nesse final de prova, mostrou que realmente é muito bom e nas ultrapassagens, diferentemente do Kimi Antonelli, que eu tinha falado antes, foi muito agressivo, foi controlando o ímpeto. E outra coisa que eu percebi, principalmente na ultrapassagem em cima do Dennis Hauger, ele é um piloto que coloca medo nos adversários. Como assim colocar medo? Porque ele coloca muita pressão, ele força seu adversário a errar. Dennis Hauger foi o primeiro exemplo disso e eu acredito muito que vai acontecer durante a temporada. Bortoleto coloca de lado, não tem medo de dividir curva, vai para cima e nessas partes dificilmente erra. Errou no início da prova por conta do pneu frio, mas nessas ultrapassagens finais não errou em nada. Bortoleto é muito preciso, é muito maduro. Ele está muito bem e isso foi só a primeira prova, pessoal. Então sim, dá para ter esperança nele no decorrer do campeonato. Eu acredito muito e sim, assim como Zane Maloney, Bortoleto vai brigar pelo título. Se continuar nesse ritmo, podem ter certeza disso. E novamente, vocês concordam comigo? Zane Maloney, o destaque do dia, Prema e Arte, os pontos negativos, principalmente Prema, e os brasileiros. Vamos desejar boa sorte aí para Enzo Fittipaldi e Bortoleto. Vocês ainda confiam que vai brigar pelo título? Eu acredito que sim. Então, pessoal, se vocês quiserem apoiar
os nossos pilotos da base. Então vem com a gente, se posicione você também no grid de largada. Muito obrigado, pessoal, e até mais.